O Ministério Público Federal quer o cancelamento da permissão para o funcionamento da rádio Jovem Pan por desinformação após a emissora veicular conteúdos falsos e ataques ao processo eleitoral, às instituições e ao regime democrático. A ação civil pública ajuizada pelo MPF, ao qual o All Splash teve acesso, pede o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas à Jovem Pan, ou seja, apenas o funcionamento da rádio por ser um serviço público concedido pelo governo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. Só ontem o jornal Folha de São Paulo publicou 4 reportagens contra o STF, porque teme ser tratado como outro veículo de comunicação que também se aliou a Bolsonaro. Se existia alguma dúvida de que o jornal se aliou ao bolsonarismo, não há mais. A última façanha foi tentar usar Felipe Martins para atacar o tribunal e o relator de inquéritos contra o bolsonarismo. Felipe Martins foi mantido preso por 6 meses. A diferença do que diz a Folha não foi por erro judicial ou por perseguição. Ele não fez nada para desagradar o tribunal ou o relator do seu caso. Moraes acaba de proibir o ex-assessor de Bolsonaro para assuntos internacionais, conhecido pela alcunha de Sorocabenon, de atender a convite do jornal Folha de São Paulo para uma entrevista na qual mandaria recados a Bolsonaro. A Folha sabe que cedo ou tarde, assim como outro veículo bolsonarista, a Jovem Pan, vai virar alvo de investigação mais específica e denúncias pelo Ministério Público Federal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Alexandre de Moraes censurou entrevista da Folha de São Paulo com ex-assessor de Bolsonaro. O ministro do STF afirmou que o Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados por trama golpista. E, na verdade, a Folha de São Paulo, no mesmo dia, publicou outras 3 matérias contra o tribunal e Alexandre de Moraes. Outra matéria foi a de que Moraes soma apurações em quem é o próprio afetado com a abertura de novo inquérito. Nessa matéria, o jornal acusa Moraes de usar o inquérito das fake news para controlar várias investigações que o afetam e nas quais, na visão do jornal, ele não deveria participar e muito menos presidir o inquérito. O Barroso, porém, mostrou ontem que o STF não está disposto a dar a menor concessão à mídia e, sobretudo, à Folha de São Paulo para atacarem o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele tem a solidariedade incondicional do STF, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e do governo Lula, além, evidentemente, de partidos e políticos ligados ao governo Lula e ao progressismo. O Barroso negou esse pedido e, com isso, mostrou que o STF não está de brincadeira. Inclusive, ontem, a Folha de São Paulo publicou uma matéria questionando o indiciamento da família que agrediu o Alexandre de Moraes em Roma. É guerra total. Eles não deixam passar absolutamente nada contra o Alexandre de Moraes e mesmo contra o STF. A Folha de São Paulo está em guerra com o STF e com o Alexandre de Moraes. E, na verdade, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, mais uma vez deu prova da união do tribunal, da união do sistema de justiça brasileiro em torno de Alexandre de Moraes ao rejeitar a troca da relatoria e inquérito sobre vazamento de conversa. A possível fonte da Folha de São Paulo, que é o ex-assessor Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Bolsonaro, de Alexandre de Moraes, no TSE,
pediu, não se sabe direito aí o que é que aconteceu, porque ele vinha com um discurso dizendo que cumpriu as ordens de Moraes no TSE ao propor medidas, ao pedir medidas por ordem de Moraes ao tribunal que tem poder de polícia contra bolsonaristas que estavam pregando golpe de Estado. Isso foi na época dos acampamentos na frente dos quartéis, quando havia o risco de um golpe de Estado. O Alexandre de Moraes usou o TSE para acelerar as ações, porque o TSE tem poder de polícia durante períodos eleitorais principalmente. Então o Alexandre de Moraes viu que o caminho mais simples era usar o TSE. E, na verdade, a acusação central na Folha em todo esse processo é que o Alexandre de Moraes não deveria ter pedido essas medidas por WhatsApp para o assessor, e sim feito um ofício do STF para o Tribunal Superior Eleitoral. Acontece que o ofício no STF partiria de Alexandre de Moraes, que é o relator dos casos em questão, e quem receberia o ofício no TSE seria o Alexandre de Moraes, ou seja, ele tinha que fazer um ofício, um documento informando: senhor Alexandre de Moraes, investigue o fulano de tal, assinado Alexandre de Moraes. É uma coisa maluca. Bom, aqui tem a decisão do Barroso negando a esse Eduardo de Oliveira Talhaferro a substituição do Alexandre de Moraes no inquérito, e o Barroso conclui dizendo, basicamente, o seguinte, que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o sujeito que fez esse pedido deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas taxativamente no artigo 252 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, agravo regimental de arguição de impedimento, alegações subjetivas da parte não se mostram suficientes para configurar o impedimento do Moraes. Também, de acordo com a jurisprudência do STF, a parte arguente, ou seja, o Talhaferro, deve demonstrar de forma clara, objetiva e específica o interesse direto no feito por parte do Alexandre de Moraes. E aí, simplesmente, ele recusa o pedido, que não teria cabimento, né? Seria uma exposição absurda do ministro. Mas por que é que tudo isso está acontecendo, minha amiga, meu amigo? Por que é que tudo isso está acontecendo? O que acontece é que a Folha de São Paulo declarou guerra ao Alexandre de Moraes. Por quê? A Folha de São Paulo sabe que ela está no mesmo caminho da Jovem Pan. Após ações do STF, do próprio Alexandre de Moraes, o Ministério Público, em 2022 e 2023, depois, inclusive, da eleição presidencial, o Ministério Público pediu o cancelamento das concessões da Jovem Pan por desinformação e incentivo a ações antidemocráticas. E é esse processo que a Folha teme, porque é muito, mas muito verossímil, acreditem, escrevam aí o que eu estou dizendo, tá? É muito verossímil que a Folha de São Paulo venha, inclusive, a ser alvo de operações da Polícia Federal para descobrir o que é uma aliança clara com o bolsonarismo. Essa história de tentar entrevistar o Felipe Martins, que é alguém ligado com a tentativa de golpe no Brasil até o pescoço, e passar pano para o bolsonarismo. A Folha de São Paulo tirou o pé de qualquer matéria, qualquer ataque ao bolsonarismo, e está se concentrando no inimigo maior do bolsonarismo, ajudando a preparar o clima para a manifestação de 7 de setembro. Aliás, manifestação que já começa a assumir um caráter criminoso, porque ontem o jornal Globo noticiou
que os advogados do Bolsonaro estão oferecendo ao STF o cancelamento do ato de 7 de setembro se o tribunal arquivar provavelmente a investigação das joias contra o Bolsonaro. E eles falam que pode ficar com a da tentativa de golpe e tal, mas por que é que eles querem a investigação arquivada? Para exibir como troféu uma vitória sobre o STF. É lógico que eles não vão ganhar isso, e como o Blog da Cidadania divulgou no último vídeo de ontem, publicado 19 horas e pouco, na verdade o Bolsonaro pode sofrer até uma ação penal por tentativa de extorsão ou de suborno. E vamos lá, o ministro do TSE abriu investigação contra o dono da Jovem Pan. Essa matéria é de outubro de 2022. Se uma emissora de TV ou rádio direciona sua programação para divulgar notícias falsas, é necessário avaliar os impactos dessa conduta sobre a eleição. E foi o ministro Benedito Gonçalves, o relator da inelegibilidade de Bolsonaro por conta do encontro com embaixadores, que foi para cima da Jovem Pan. Com isso, o Tutinha, que era o dono, o presidente da Jovem Pan, ele se afastou do inquérito, porque tudo que aconteceu na Jovem Pan, a adesão ao bolsonarismo, tudo isso foi comandado por esse sujeito. E, na verdade, esse grupo da Jovem Pan, grupo econômico, investigado pelo Ministério Público por informações falsas e estímulo a ataques antidemocráticos, está na mesma seara que está a Folha de São Paulo. Um integrante da Jovem Pan atuou em desinformação antidemocrática, diz a Polícia Federal. E, na verdade, isso é análogo ao que a Folha de São Paulo está fazendo, porque ela está dando voz para um investigado por tentativa de golpe, querendo dar voz para ele, fazendo ataques, inventando motivos, criou toda uma série de motivos inexistentes, de acordo com todos os juristas consultados até agora, inclusive alguns que são adversários do STF, todos dizem que não há uma razão para fazer toda essa celeuma contra Alexandre de Moraes. Não tem nada de legal no que ele fez, né? E o YouTube desmonetizou a Jovem Pan. Isso foi feito no final de 2022 e causou muitos prejuízos para a emissora. O Ministério Público, inclusive, no começo agora deste ano, desistiu de acordo com a Jovem Pan e retomou o processo por cassação de concessões. A emissora e órgão não conseguiram chegar em meio termo sobre o processo por divulgação de notícias falsas e ataque à democracia. A multa chega a 13,4 milhões de reais. E o Ministério Público afirmou para a 6ª Vara Federal Civil de São Paulo que não conseguiu chegar ao acordo com a Jovem Pan e pediu retomada da ação que pede a cassação de concessões públicas do grupo de mídia por divulgação de notícias falsas e ataques à democracia. E a Jovem Pan continua aí tendo muitos problemas. Você tem uma perda milionária da Jovem Pan com tudo isso, né? O apresentador Emílio Surita está aqui na foto, que ele continua fazendo o mesmo trabalhinho que ele fazia para a Jovem Pan, agora autonomamente. Recentemente ele fez ataques homofóbicos aí na internet, e a matéria dá conta, agora de abril desse ano, dá conta de que o engajamento da Jovem Pan na reeleição de Bolsonaro custou caro a TV preferida da extrema-direita. O balanço contábil mostra que o faturamento da Jovem Pan encolheu em 1/4, 26%. E aqui você tem o caso do Felipe Martins, que ele ia dar uma entrevista para a Folha e, veja, ele é considerado
uma peça-chave na tentativa de golpe no Brasil. Você vê ele na foto aqui com o Bolsonaro e a Polícia Federal o prendeu no dia 8 de fevereiro, durante a Operação Tempus Veritatis, e ele era chamado de Sorocabanon devido à ligação dele com o Donald Trump e com as estratégias que o Donald Trump passou para o Brasil para fazer o bolsonarismo chegar ao poder. Enquanto isso, ironia das ironias, a família Bolsonaro acredita o sucesso de Marçal na eleição a excesso de robôs nas redes. Veja só como é a vida, né? O bolsonarismo que usou robôs até dizer chega, acusa agora o Marçal de vencer usando a mesma estratégia deles. É óbvio que alguma coisa o sujeito faz. E ele usa a mesma tática do bolsonarismo para se fortalecer. O que acontece é que a justiça eleitoral, a justiça brasileira ainda não entendeu, continua uma justiça analógica, principalmente a justiça eleitoral ainda não entendeu como funcionam as tecnologias hoje na política, né? E os Bolsonaros estão certíssimos. Porém, minha amiga, meu amigo, eles também usaram esse método. Eles estão reclamando que o Marçal usou os mesmos métodos deles. E com isso eles acabam provando que o método deles era ilegal. O governo federal publica decreto com regras agora para o alistamento militar feminino. Algo que o machismo brasileiro proibia ou dificultava muito, e agora nós vamos ter mais mulheres nas Forças Armadas, e isso é muito bom. 3 fatores que preocupam a campanha da Datena em São Paulo é que ele não deslancha, não tem dinheiro, a campanha, ele mesmo está tendo um péssimo desempenho. Alguns se surpreenderam porque um comunicador que atuou na TV por tanto tempo demonstra uma completa falta de competência para se comunicar. Por quê? Porque o Datena nunca foi um grande comunicador. Simplesmente ele explorava um assunto que mobiliza uma parcela muito ignorante da sociedade, que gosta de ver notícias policialescas e gosta de ver o apresentador bancando machão para cima de supostos bandidos, né? Mas vamos em frente. A abertura da propaganda de ramagem na TV não vai ter Bolsonaro. O Bolsonaro não quer jogar para perder nunca. E ele viu que o candidato dele não decola e daqui a pouco ele vai estar dizendo: ramagem quem? Nunca ouvi falar. E o Senado deve votar nesta quarta projeto que altera a lei da ficha limpa e reduz o prazo de inelegibilidade de políticos. Ou seja, vai passar pano para políticos. Procuradoria em Mato Grosso do Sul resgata em Carvoaria 9 paraguaios sob esquema de servidão por dívida. Por que é que eu não me surpreendo com trabalho escravo na região que é o coração do agro? O Lula não quer saber de encrenca com o Lira na sua sucessão, até porque ele quer fugir do efeito Dilma. A Dilma Rousseff tentou impedir que o Eduardo Cunha virasse presidente da Câmara, e aí ele assume, consegue chegar à presidência da Câmara e abre o impeachment contra ela. O governo Lula vai encerrar o Ministério do Rio Grande do Sul e o Pimenta volta a SECOM, apesar das previsões que ele não voltaria. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.